Olá, quarto ano! Estamos começando mais uma aula de matemática e, assim como em língua portuguesa, nós vamos estar iniciando um novo capítulo. E nesse capítulo de matemática, nós vamos falar sobre tratamento da informação. Não se preocupem que aqui será só uma abertura para vocês terem, aí um pouco de conhecimento em relação ao que nós vamos estar tratando nas próximas semanas. Porque essa semana nós vamos estar fazendo revisões, semana que vem serão as avaliações e só daqui um tempinho é que nós vamos estar voltando para esse conteúdo, certo? Então lá, pessoal, na página 120 e 121, vocês têm a abertura do capítulo 8, que vai falar sobre tratamento da informação. Aí aqui ele traz para vocês uma situação que vocês, como podem ver, é num escritório, né? Na sua opinião, qual é a importância da previsão do tempo no dia a dia? Por que ele perguntou isso? Porque a previsão do tempo ela é bastante útil para muitas pessoas, né? Para agricultores, marinheiros, pois fornece informações climáticas do determinado dia, que vão de possibilidades de chuva ou sol, a tempestades ou ventos fortes. Então, a previsão do tempo é muito importante. E com base nessas informações é possível planejar e antecipar decisões. Então, ele pergunta qual é a opinião de vocês em relação à previsão do tempo, se vocês acham que é importante. Então, com base na previsão do tempo, aqui apresentada na tela do computador, ele pergunta para vocês se vocês acham que existe a possibilidade de chover nesse dia aqui dessa situação. Tá marcando 25 graus e, como vocês observam, tem um desenho do sol. Normalmente eles trazem essas gravuras. Então, será que existe possibilidade de chover nesse dia? Para iniciar, nós vamos estar falando sobre tabelas. Que a tabela é uma forma de organização. Você já organizou informações em tabelas? Nós vamos aprender um pouco mais sobre este recurso. A tabela, ela possibilita a apresentação de dados de forma resumida e facilita o entendimento. Ela deve ter um título que informa o assunto abordado, do que vai se tratar aquela tabela, e a fonte, que apresenta a origem das informações. Toda tabela, antes de ser feita, ela deve ter uma pesquisa antes para você estar colocando as informações na tabela. Então, aqui ele traz para vocês um exemplo de tabela, que mostra a população aproximada dos 5 municípios menos populosos do Brasil em 2014. Então, nessa tabela, como vocês observam, ele traz o título. O título normalmente é a primeira coisa que aparece em uma tabela. E a fonte fica aqui embaixo, tá? Com essas letrinhas pequenas, é a fonte. Então, aqui ele traz o município, aliás, os municípios, e a quantidade de população aproximada aí de cada município, ok? Então, na Serra da Saudade, em Minas Gerais, 822. Em Borá, São Paulo, 835. Araguainha, Mato Grosso, 1000. Oliveira de Fátima, em Tocantins, 1091. E Anhanguera, Goiás, 1093. Pronto, já fiz a leitura da tabela, já sei o título da tabela, já sei a fonte e as informações que ela me traz. Agora, vocês vão responder a questão 1, 2 e 3. Primeiro, qual era a população aproximada de Araguainha em 2014? Então, você vai lá em Araguainha, observa a população e coloca o número aqui. 2. Entre os municípios apresentados, qual possui a maior população e qual possui a menor população? Questão de observação também. Você vai colocar o nome do município que tem a menor população e o que tem a maior. Na 3, vocês vão fazer a diferença entre essas duas populações desses municípios que você respondeu. Então, você vai pegar o total aqui da maior população, que pela lógica é o 1091, aliás, perdão, 1093, que é em Anhanguera, e subtrair pela menor população, que é 822. Então, vocês vão fazer um cálculo aí de uma subtração, já que é a diferença, e vão obter um resultado e colocar na questão 3. Só isso. Então, aqui, pessoal, a tabela não tem dificuldade, é só questão mesmo de observação. E, claro, identificar principalmente a fonte e o título dessa tabela. Na atividade de vocês, eu trouxe 3 questões, porque nós estamos iniciando, então eu trouxe pouquinha coisa, tá? Então, lá na questão 1, ele traz para vocês um caderno de anotações, com anotações da Luana, que em uma semana ela registrou em um caderno a quantidade diária de páginas de livro que ela leu de um livro, Então, aí tem os dias da semana, foi uma semana toda. E aqui na frente ela desenhou uns pauzinhos que representam o número de páginas que ela leu, Então,
pelo que a gente observa aqui, o domingo foi o dia que ela leu mais e a sexta-feira foi o dia que ela leu menos. Tem que contar os pauzinhos para saber a quantidade correta. Ele traz para vocês uma tabela mais organizada com as mesmas coisas lá da anotação da Luana, né? Na letra A tabela ao lado foi feita com base nas anotações de Luana. Complete com as informações que faltam. Então, vocês têm lá o título, certo? E a fonte, anotações de Luana. Então, ele traz o dia, né? Domingo, segunda, terça, que são os dias da semana que ela leu, e a quantidade de páginas lidas. Então, no domingo ela leu 16, na segunda ela leu 10, na terça-feira você volta, conta quantos pauzinhos tem na terça-feira, coloca aqui. B. Em qual dia da semana a Luana leu mais páginas e em qual dia ela leu menos? C. Qual é o título e a fonte das informações dessa tabela? Você vai identificar o título e a fonte e vai escrever aqui abaixo. 2. Lucas pesquisou em 2 lojas e registrou o preço de alguns equipamentos para o seu computador. Então, ele foi em 2 lojas pesquisar o preço de um monitor, de um teclado, de um mouse e de uma impressora. Esses mesmos dados que o Lucas anotou no caderno, ele trouxe aqui para uma tabela, né? Tabela com o título Preço de alguns produtos nas lojas A e B, os produtos e os valores na loja A e os valores na loja B. Letra A. Entre os 4 produtos pesquisados por Lucas, qual é o mais caro? Será que é o monitor, o teclado, né? Letra B. Em qual das 2 lojas fica mais barato comprar o produto que vocês responderam na letra A? Qual é a loja aí que traz o monitor mais barato, já que o monitor é o produto mais caro? Será que é a loja A ou B? E letra C. Quais produtos são mais baratos se forem comprados na loja A? Vocês vão observar os produtos, né? Aí na loja A, vocês vão dizer qual é o que sai mais barato comprando na loja A e quais os produtos que saem mais barato comprando na loja B. Por exemplo, o teclado. O teclado sai mais barato se ele comprasse na loja B. Então, o nome teclado vocês colocam lá embaixo, loja B. 3. O Alexandre registrou a quantidade de alguns animais que há no sítio do seu avô. Para cada animal, ele fez um risquinho. Então, esses risquinhos dele aqui, ele foi formando até formar um quadrado e um risquinho dentro. Então, o risquinho total aqui, né, o quadradinho total com risquinho dentro, equivale a 5, certo? Como, por exemplo, aqui o da vaca, só tem 4 risquinhos, então são 4 vacas. Essa mesma anotação do Alexandre, ele trouxe para a tabela, né? Só que essa tabela não está completa. Você tem que contar, certo? E colocar a quantidade. Por exemplo, ele já tem galinha, vaca, porco, coelho. Tá faltando mais alguns animais que vocês vão observar quais são e colocar aqui e depois a quantidade, certo? E letra B, de acordo com a tabela, que animal há em maior quantidade no sítio do avô do Alexandre e o que tem em menor quantidade. Então, depois que vocês preencherem toda a tabela A, vocês vão dizer qual o animal que tem em maior quantidade e qual o animal que tem em menor quantidade. Vocês só vão conseguir responder essa tabela da letra A se vocês observarem direitinho a anotação do Alexandre aqui. Lembrem-se que cada risquinho equivale a 1, certo? Então é isso, eu trouxe para vocês pouquinha coisa, que é só para começar, né? Para vocês observarem aí como é uma tabela, como fazer a leitura de uma tabela. E não tem segredo, é só questão mesmo de informação, observação e atenção. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.